Olá, caros alunos. Seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Eduardo Barbosa e estou aqui para ajudar você nessa nova caminhada. A aula de hoje será sobre divisão celular. Vem comigo. Existe dois tipos de divisão celular, meiose e mitose. Mitose é o tipo de divisão celular que apresenta o material genético, ou seja, que tem o material genético do pai e da mãe, isto é, 50% de cada. São também chamadas de células diploides. As células diploides está na divisão mitótica, ou 2N, né? Porque apresentam 46 cromossomos. Na nossa espécie, são 46 cromossomos. Porém, cada espécie há uma quantidade de cromossomos diferente. 23 do pai, 23 cromossomos do pai e 23 da mãe. Por exemplo, célula do braço são células mitóticas, né? Acontece divisão mitose, tem material genético do pai e material genético da mãe. Célula do coração, célula que forma o órgão fígado, pulmões. Basicamente, o nosso corpo são células chamadas células somáticas, né? Também são chamadas células somáticas. Biologia tem essas coisas. Um nome tem o mesmo significado. Célula somática e mitose são sinônimos. E a maior divisão celular acontece nas células mitose, na divisão mitose, na divisão mitótica, assim como queira chamar, com exceção das células germinativas. O que são células germinativas, professor? Células germinativas são células que têm capacidade de dar origem a um novo indivíduo. No masculino são os espermatozoides, que são produzidos pelos testículos, e no feminino, os óvulos, né? Que são produzidos pelos ovários. Então, na divisão mitótica, na mitose, uma célula-mãe dá origem a duas células filhas com as mesmas quantidades do material genético da célula-mãe. Ou seja, as células filhas são idênticas à célula-mãe. É como se fosse um clone natural. 100% do DNA, 50% da mãe e 50% do pai. As células-mãe dão origem a duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. São células idênticas. Essas células vão substituir as células que foram mortas, né? A todo momento em seu corpo, no meu, de todos os organismos, morrem milhões de células e elas logo são substituídas por células novas. Isso acontece graças à divisão mitótica. Ok? Observação: na divisão celular mitótica, uma célula-mãe, como você já viu, dá origem a duas células filhas geneticamente idênticas. Quando eu falo geneticamente, significa que o material genético é o mesmo. Por isso que hoje, a todo momento, está morrendo células e a pele do seu braço continua praticamente a mesma. Claro que tem o desgaste natural do sol, do dia a dia, enfim. Mas as células filhas são geneticamente idênticas às células mãe. E na meiose? Isso é uma divisão que acontece apenas nas células reprodutivas. São as células que dão origem a um novo descendente, a um novo indivíduo. Também são chamadas de células reprodutivas, ou gametas, né? Essas células são os espermatozoides no masculino, para os masculinos, e óvulo feminino, né? São essas células que são responsáveis em se juntarem e dar origem a um novo indivíduo, com característica do pai e da mãe. Então, meiose é o nome dado ao processo de divisão celular, através do qual uma célula tem o seu número de cromossomos reduzidos. Diferente da divisão mitótica, que uma célula-mãe dá origem a duas células filhas idênticas, na divisão meiose acontece o contrário. Na divisão celular meiose, uma célula tem o seu número de cromossomo reduzido, não é 46, se está reduzido vai para 23. Esse tipo de divisão só acontece nas células reprodutivas, como eu já havia falado, espermatozoides e óvulos, também chamadas de gametas, masculino e feminino. Então, qual que é a diferença? Isso é muito importante nesse primeiro passo, você saber quais são as diferenças entre essas divisões. Eu sei que na divisão meiose, ou seja, mitótica ou mitose, uma célula-mãe dá origem a duas células filhas geneticamente iguais. Na meiose, uma célula vai dar origem a 4 células com a metade do material genético, só a metade dos cromossomos. Você sacou por que tem que ser só a metade? Lembra que as células germinativas elas só carregam 50% do material?
só 23 cromossomos. Esses 23 cromossomos vai se juntar com a outra célula que só tem 23 para formar 46. E daí vai se multiplicar essa célula, vai se dividindo, ou se multiplicando, né? E vai dar origem ao novo indivíduo. O espermatozoide tem 23 cromossomos e o óvulo tem 23. Na nossa espécie são 46 cromossomos. Por isso que na divisão meiose, uma célula dá origem a 4 células com metade do material genético. Nas demais células do corpo, que é a maioria, a divisão é mitose ou mitótica. Nessa divisão, as células têm o número de cromossomos reduzidos pela metade. Agora temos aqui um exercício para você fixar melhor o conteúdo que você viu sobre divisão celular. Você viu nessa aula que existe 2 tipos de divisão, meiose e mitose, e você aprendeu as diferenças. Nessa questão aqui, nesse exercício, fala o seguinte: a mitose e a meiose são 2 processos importantes que garantem a divisão das células. Sobre a meiose, marque a alternativa incorreta. Ele quer saber sobre a meiose para você marcar uma alternativa. E essa alternativa a alternativa quer que você marque a incorreta e não a correta. Na meiose são formadas 4 células filhas. Na letra B, fala o seguinte: a meiose ocorre em células somáticas de animais. Letra C, na meiose observa-se a formação de células filhas, com metade do número de cromossomos da célula-mãe. E letra D, quando a célula tem o número de cromossomos reduzidos pela metade. E ele pede para você marcar a incorreta. Então, a questão que é para marcar, que é incorreta, né? É a letra B de bola. A letra B é a questão incorreta. Pessoal, fico muito feliz. Muito obrigado pela sua atenção. Não deixe de estudar. Faça suas anotações. Busque outras fontes para melhor ainda acrescentar sua bagagem de aprendizagem. Um forte abraço do professor de Biologia, Eduardo Barbosa. E até a próxima. Eu te espero.